O desejo de sexo é um dos mais poderosos desejos do ser humano. Fala a verdade, quem é que não gosta de fazer aquele amor gostoso com a pessoa que você realmente ama, né? Então, a diferença muito grande entre sexo e amor. E nesse capítulo de hoje, nesse 11º episódio da série Quem Pensa Enriquece, nós vamos estudar o capítulo 10 do livro Quem Pensa Enriquece, que é o mistério da transmutação do sexo. Um capítulo realmente fantástico que vai expandir ainda mais a tua consciência para você poder criar a vida ilimitada. Solta a vinheta que tem muita coisa boa para a gente falar aqui hoje. Então vamos lá, 11º episódio da série Quem Pensa Enriquece. Se você chegou por agora, os capítulos anteriores, os episódios anteriores vão estar na descrição desse vídeo. E se você já está acompanhando aqui essa série já desde o começo, já deixa aquele like legal aí no vídeo aí para que o YouTube possa distribuir esse conteúdo para mais pessoas, já que ele também está fazendo bem para você, tá bom? Olha só, eu já recebi muitas vezes perguntas sobre esse capítulo especificamente. Muitas pessoas não entenderam sobre esse capítulo, tá? E no começo também era um pouco confuso para mim, principalmente quando eu não tinha entendido sobre o Tantra, tá? Que inclusive é um assunto que está sendo falado aqui, mas sem falar o nome Tantra, tá? Até se você quiser depois buscar mais sobre isso, eu acredito que vai poder te ajudar a entender melhor o que significa essa energia do Tantra, tá? A Kundalini e tal. Eu vou trazer algumas ideias aqui durante o decorrer desse estudo que a gente vai fazer juntos, mas você pode dar uma pesquisada depois também sobre esse assunto, tá? Já fica aí uma recomendação para você, tá bom? O significado da palavra transmutação é, em linguagem simples, mudança ou transferência de um elemento ou forma de energia para outro, tá? Ou seja, transmutar a energia, ou seja, o mistério da transmutação do sexo, ou seja, transmutar a energia, ela passa de um estado para outro, tá? Vamos pegar aqui um exemplo bem simples de você conseguir compreender isso. Por exemplo, a água no seu estado líquido, e você pega ela da torneira, você pega ela de uma garrafa do estado líquido, coloca na forminha de gelo e coloca, né, lá no congelador. Ela vai o quê? Transmutar a sua forma de energia, né? Antes ela estava numa forma líquida, depois ela passou para uma forma sólida, tá? Ou seja, isso quer dizer que transmutou. Quando a gente está falando aqui da energia do sexo, a gente está falando que existe a possibilidade de você transmutar essa energia que é gerada por esse desejo tão intenso do ser humano para outras finalidades, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, né? A emoção do sexo provoca um determinado estado de espírito. Devido à ignorância do assunto, geralmente faz-se associação a esse estado de espírito com o físico e por causa das influências impróprias às quais a maioria das pessoas foi submetida ao aprender sobre sexo. Os aspectos essencialmente físicos influenciam bastante a mente. Por trás da emoção do sexo existem 3 potencialidades construtivas que são perpetuação da espécie, manutenção da saúde, como atividade terapêutica não existe igual, transformação da mediocridade em gênio, por meio da transmutação. É interessante perceber isso aqui, que existe uma diferença muito grande, como eu falei no começo desse vídeo, do sexo em si para o amor em si, tá? Porque, assim como a gente vai ver aqui, o sexo em si ele é apenas físico, tá? Quando a gente está falando de amor, a gente está falando de envolver não apenas o aspecto físico da coisa, mas o aspecto emocional também da coisa, tá? Que é aí que está o grande poder da transmutação dessa energia, tá bom? Olha só, a transmutação do sexo é simples e fácil de explicar. Significa fazer a mente passar de ideias de expressão física para ideias de outra natureza, aquilo que eu estava falando há pouco, né? O desejo de sexo, Luísa, corta esse ezinho aí agora, tá? O desejo de sexo é o mais poderoso dos desejos humanos. Movido por esse desejo, o ser humano desenvolve a imaginação, coragem, força de vontade, persistência e capacidade criativa, alcançando níveis até então desconhecidos. Perceba que aqui eu até fiz a marcação de que ele fala de
outros princípios que foram abordados no livro, né? Por exemplo, imaginação, coragem, força de vontade, persistência, capacidade criativa, né? Ou seja, isso está conectado, né? Então, por isso que esse capítulo ele se conecta também com outros. Todos os capítulos estão se conectando, tá? O desejo de contato sexual é tão poderoso que as pessoas chegam a arriscar a vida e a reputação por ele. Quando aproveitada e direcionada para outros setores, essa força motivadora conserva seus atributos, que podem ser utilizados como poderosa força criativa nas artes, na literatura ou em qualquer outra profissão ou vocação, inclusive, é claro, nos esforços para ganhar dinheiro. A transmutação da energia sexual é um exercício de força de vontade, mas a recompensa vale o empenho. Só para clarear aqui alguns pontos, perceba que ele fala que, por exemplo, o ser humano, muitas vezes, eles podem fazer coisas ridículas, às vezes em busca de sexo, tá? Simplesmente pela necessidade física do próprio corpo, né, em si, né? É muito interessante que o ser humano ele utiliza essa finalidade diferente do que os próprios animais, tá? Na maioria das vezes os animais eles utilizam essa finalidade do sexo como perpetuação da própria espécie, não apenas como lazer, né? Como o ser humano utiliza, tá? Nada de errado, nada contra quem utiliza o sexo como lazer. Mas o que ele quer demonstrar aqui, inclusive o que ele fala, né? A transmutação da energia sexual é um exercício de força de vontade, mas a recompensa vale o empenho. Ou seja, ao invés de desperdiçar a energia do sexo apenas para característica física, mas utilizar essa energia tão poderosa, do desejo mais poderoso do ser humano, para outros tipos de manifestações, tá? O desejo não pode nem deve ser sufocado ou eliminado, mas precisa de canais de escoamento, sob formas de expressão que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito. Se não tem como expressar-se pela transmutação, o desejo busca outros canais puramente físicos. Aquilo que eu acabei de dizer. Muitas das vezes as pessoas elas poderiam utilizar esse poder tão grande da energia sexual para expressar quem ela é através da música, através da arte, através dos negócios, através da sua própria singularidade aqui na existência, tá? Mas quando a pessoa ela não tem, de certa maneira, essa vontade de se expressar, ela vai buscar expressar esse desejo, essa necessidade dela apenas de forma física, ou seja, apenas através do sexo, mas não necessariamente através de uma forma mais criativa, tá? Foi como eu falei aqui antes, né? Não é apenas físico, né? Ele falou canais puramente físicos, né? Ou seja, aquele sexo pelo sexo, né? O cara que, por exemplo, que ele gasta dinheiro para poder talvez ir num clube que ele vai contratar uma prostituta ou uma coisa nesse sentido, tá? Nada de errado com quem sou eu para poder querer julgar alguém, mas é basicamente isso, tá? A pessoa ela não tá na busca ali em si da emoção, da química, do amor em si, mas ela tá buscando apenas um escoamento daquelas emoções, daquela expressão daquele desejo de uma forma física em si, tá? Um rio pode ser represado e suas águas controladas por um tempo, mas uma hora elas vão forçar uma saída. O mesmo acontece com a emoção de sexo, que pode ser sufocada e contida por algum tempo, mas sua própria natureza faz procurar meios de expressão. E se não for transmutado em esforço criativo, vai encontrar uma saída menos adequada. Feliz daquele que descobriu uma forma de esforço criativo para expressar a emoção do sexo. É um gênio em pessoa, ou seja, aquela pessoa que ela não tem essa necessidade puramente física do sexo em si, sabe? Mas ele descobriu uma forma de transmutar essa necessidade para realização, manifestação de alguma outra forma, tá? Pesquisas científicas revelam estes fatos importantes. 2 fatos, tá? Os maiores realizadores possuem uma natureza sexual altamente desenvolvida. São pessoas que aprenderam a arte da transmutação do sexo. Os homens que acumularam grandes fortunas e conquistaram notoriedade na literatura, na arte, na indústria, na arquitetura e em várias profissões foram motivados pela influência de uma mulher. Olha que interessante isso aqui, né? Quando se fala de ser influenciado pela influência, né, de uma mulher,
Na maior parte das vezes, a gente não está falando aqui da característica física do sexo em si. A gente está falando pelo quê? A gente está falando do amor, a gente está falando da paixão, a gente está falando dos sentimentos verdadeiros que um homem teve por outra mulher. Não apenas aquele desejo, sabe, do sexo em si, sabe, sem envolver amor, tá? A pesquisa que deu origem a essas duas interessantes descobertas percorreu páginas e páginas de biografias e mais de 200 anos de história. Sempre que se analisavam as vidas de grandes realizadores, mulheres ou homens, ficava evidente de sua natureza sexual altamente desenvolvida. A emoção do sexo é uma força irresistível, contra a qual é impossível qualquer oposição. Quando movidas por tal emoção, as pessoas adquirem um enorme poder de ação. Né? Olha que interessante isso aqui, né? Aceite essa verdade e vai perceber a importância de entender que a transmutação do sexo eleva o indivíduo à condição de gênio. Retire as glândulas sexuais, seja de um homem ou de um animal, e terá destruído sua maior fonte de ação. Como prova, observe o que acontece a um animal castrado. O touro, por exemplo, fica dócil e acomodado. A alteração sexual tira tanto do macho quanto da fêmea, seja ser humano ou animal, toda a disposição de lutar. Olha que interessante, né? Quando você vai, muitas vezes num jardim zoológico, você vai visitar algum parque, tem animais e tal, alguma coisa assim, na maior parte das vezes você vai ver esses animais, eles são castrados, e por isso que eles são tão mansos, tão dóceis, sabe, daquele jeito dali, porque eles perderam tanto dessa vontade, desse desejo realmente sexual, né? Os 10 estímulos da mente. A mente humana responde a estímulos, por meio dos quais é conectada a altas vibrações conhecidas como entusiasmo, imaginação criativa, desejo intenso e etc. Os estímulos que a mente responde mais livremente são esses: desejo de expressão sexual, amor, desejo ardente de conseguir fama, poder, ganhos financeiros, dinheiro, música, amizade com pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto, aliança de mente mestra com base na harmonia entre duas ou mais pessoas que se unem para conquistar avanço espiritual, material. Lembra do episódio anterior da mente mestra, da importância de você estar num grupo, você ter um grupo, né? Inclusive nesse momento ainda a gente está nos últimos dias de aplicações para a mentoria próximo nível, tá? Se você quiser saber mais, o link vai estar na descrição desse vídeo, tá? 7º ponto, sofrimento mútuo, como no caso de pessoas perseguidas. 8, autossugestão. 9, medo. 10º, estímulo da mente, narcóticos e álcool. O desejo de expressão sexual encabeça a lista dos estímulos que mais efetivamente provocam as vibrações da mente e dão partida do motor da ação física. 8 desses estímulos são naturais e construtivos. 2 são destrutivos. A lista é apresentada para que você faça um estudo comparativo das principais fontes de estimulação da mente. Provavelmente, a conclusão desse estudo será que a emoção do sexo é o mais intenso e poderoso dos estímulos da mente. Tal comparação é necessária para provar a afirmativa de que a transmutação da energia sexual é capaz de levar o indivíduo à condição de gênio. Lembra? A gente transmutar essa energia, já que ela encabeça a lista desse estímulo da mente. Então imagina, se esse estímulo da energia sexual ele encabeça a forma de estímulo realmente para sua mente em si, se você consegue transmutar essa energia para outras formas, cara, você chega lá, né, na condição de gênio. Vamos então descobrir o que é um gênio, do que é feito um gênio, né? Algum frasista disse que gênio é um homem que usa cabelos compridos, come comidas estranhas, vive sozinho, é motivo de piada. É uma piada que ele está fazendo, né? Uma definição melhor é homem que descobriu como aumentar as vibrações do pensamento a ponto de poder comunicar-se livremente com fontes de conhecimento não disponíveis por meio da intensidade normal da vibração do pensamento. Vamos falar disso aqui, tá? Ele fala homem que descobriu como aumentar as vibrações do pensamento. Claro que aqui é homem e mulheres, tá? Homens e mulheres, tá? Ele descobriu como aumentar essas vibrações de pensamento para poder se comunicar livremente com fontes de conhecimento não disponíveis por meio da intensidade normal da vibração do pensamento. Ou seja, o homem que consegue elevar a sua vibração de pensamento a se conectar com
o todo, se conectar com a inteligência infinita, como o próprio Napoleão Hill diz, se conectar com Deus, com a mente de Deus, se conectar com a sua versão de futuro e conseguir trazer resposta para esse momento agora, poderia se dizer que esse homem é um gênio, tá? Qualquer pessoa sensata vai querer fazer algumas perguntas acerca da definição de gênio. A primeira é: como estabelecer comunicação com fontes de conhecimento que não estão disponíveis pela intensidade normal da vibração de pensamento? É o que a gente acabou de falar, né? E a segunda é: existem fontes identificadas de conhecimento disponíveis apenas para gênios? Nesse caso, quais são essas fontes e como exatamente podem ser acessadas? Será que os gênios eles têm um botãozinho especial que ele aperta e ele consegue acessar algumas informações que talvez as pessoas que não são gênios não conseguem? Será? Vamos oferecer provas da veracidade de algumas das mais importantes afirmativas feitas nesse livro, ou, pelo menos, evidências que lhe permitam experimentá-las e comprová-las, encontrando assim respostas para as duas perguntas. O gênio se desenvolve pelo sexto sentido. A realidade da existência de um sexto sentido já está bastante assentada. O sexto sentido é a imaginação criativa. Inclusive, o sexto sentido é um dos próximos capítulos que a gente vai estudar, tá? E ele fala da imaginação criativa. Imaginação criativa, a gente já falou lá no capítulo sobre a imaginação, né? As pessoas, em sua maioria, atravessam sua vida sem jamais utilizar essa qualidade natural. E quando a utilizam, é por mero acaso. E é relativamente pequeno o número de pessoas que aproveitam a imaginação criativa planejada e deliberadamente. Aquelas que o fazem, compreendendo suas funções, são gênios. A imaginação criativa é a ligação direta entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita. Lembra, a gente tem a imaginação sintética e a imaginação criativa. Volta no capítulo, no episódio da imaginação, para você se recordar melhor essas duas formas de imaginação, tá? Todas as chamadas revelações reportadas no âmbito da religião e todas as descobertas de princípios novos ou básicos no campo das invenções acontecem pela utilização da imaginação criativa. Ou seja, toda imaginação criativa de algo completamente novo é uma conexão da mente pensante junto com a inteligência infinita, tá? Quando ideias ou conceitos surgem na mente, através do que se costuma chamar de intuição, originam-se de uma ou mais das fontes a seguir. A gente tem aqui 4 fontes, tá, da imaginação criativa. Primeiro, inteligência infinita, tinha acabado de falar aqui, né? Segundo, mente subconsciente, onde ficam armazenadas todas as impressões e todos os impulsos de pensamento que chegam ao cérebro por meio de qualquer um dos 5 sentidos. Terceiro, mente de outra pessoa que tenha emitido o pensamento ou a imagem da ideia ou do conceito, por meio de um raciocínio consciente. Quarto, ideias armazenadas no subconsciente de outra pessoa. Não existe qualquer outra fonte conhecida onde possa vir intuições ou ideias, né, inspiradas, né? Ou seja, essas fontes aqui, elas estão disponíveis, né? Todas as ideias que existiram ou vão existir já existem agora, né? A questão é se a gente está pronto para poder receber essas ideias. Aqui vem uma consideração interessante que é o seguinte: a vida que nós temos hoje, ela é baseada na consciência que nós temos sobre a nossa realidade. Então, nós somos o único problema que a gente consegue ter a solução desse problema, entende? E sem que a pessoa ela consiga ter uma imaginação para criar uma vida de um jeito diferente, ela continua vivendo a vida da forma como que ela não quer. Presta atenção nisso que eu acabei de falar para você, e talvez seja até interessante você voltar esse vídeo para você perceber isso que eu estou dizendo para você. A expressão hoje da sua vida, ela é baseada no nível de imaginação que você tem da sua vida. Então, você imaginou exatamente como estaria a sua vida agora nesse momento. Tudo primeiro existiu como uma imagem mental. Tudo na vida é uma imagem mental. Você criou essa realidade diversas e diversas vezes, por isso você está vivenciando isso. Assim como vivenciar uma outra realidade é uma mudança na sua imaginação, da forma como você acredita como você é e como que deveria ser a sua realidade. Recomendo você voltar esse trecho para rever isso de novo, porque eu acredito que vão ter fichas bem legais aí que podem cair para você, tá bom?
faz isso aí, tá? E aproveita e deixa aquele like se você gostou dessa parada. Vamos lá. A imaginação criativa funciona melhor quando a mente vibra devido a alguma forma de estímulo mental em altíssima frequência, ou seja, em uma vibração acima do normal. Quando a ação do cérebro é ativada por um ou mais dos 10 estímulos da mente, aqueles estímulos que a gente falou anteriormente, né, os 10 estímulos, tem o efeito de levar o indivíduo bem acima do horizonte do pensamento comum, permitindo que ele perceba a abrangência e a qualidade de ideias não disponíveis no plano inferior, onde se situam os problemas profissionais rotineiros. Dentro do Portal Vida Ilimitada, se você já faz parte do portal, se você ainda não faz, tá tudo bem também, vou te explicar uma coisa aqui agora, tem o curso das 11 leis do universo lá dentro. Tem uma das leis que se chama a lei do sacrifício, tá? Que ela é a lei do sagrado ofício, não sacrifício, sagrado ofício, tá? Sacrifício não tem nada a ver com o sofrimento, são coisas distintas, tá? Mas para você alcançar um outro nível de realidade, você tem que abrir mão de uma natureza inferior para ter algo de natureza superior. Lembra disso, tá? O que ele acabou de falar aqui. Para você poder ter inputs de pensamento, níveis de pensamento de natureza superior, você vai precisar abandonar os inputs de pensamento de natureza inferior, tá bom? Vamos lá. Além do mais, enquanto permanecer no nível superior de pensamento, ele não será perturbado pelos estímulos que limitam sua visão a procurar satisfazer suas necessidades básicas, alimento, roupa e abrigo. Ou seja, pirâmide de Maslow, primeira camada lá, né? Que é a sobrevivência praticamente, né? Então, tudo isso que as pessoas hoje elas estão vivenciando, talvez, que elas estão vivenciando nesse nível inferior de apenas a busca pela própria sobrevivência, ela está ainda num estado animalesco, né? Por que animalesco? Porque, por exemplo, o animal, ele não tem ainda, que se saiba, uma natureza imaginativa criativa, tá? O animal, quando ele existe com uma limitação na forma em que ele vai desempenhar o seu papel aqui na realidade. Então, ele já tem metas definidas, tá? E muitas das vezes, as metas definidas dos animais é o quê? Sobrevivência e procriação. É basicamente isso que os animais fazem durante a sua existência. Você não vê um animal construindo um prédio, você utilizando uma imaginação criativa para poder construir algo, para poder aprender uma língua diferente ou falar uma coisa diferente, entendeu? Fazer uma coisa diferente. Porque o animal ele tem já essas metas pré-definidas. Porém, o ser humano ele é diferente. O ser humano ele tem imaginação. E ele pode imaginar o seu futuro, ele pode imaginar as coisas de uma forma diferente, né? Nesse plano elevado de pensamento, a faculdade criativa da mente fica livre para agir. O caminho fica desimpedido para que o sexto sentido se manifeste, tornando-se receptivo a ideias que não poderiam atingir a pessoa sob quaisquer outras circunstâncias. O sexto sentido é a capacidade que diferencia o gênio da pessoa comum. Ou seja, quando você consegue se comunicar com o teu sexto sentido, quando você consegue se comunicar com a inteligência infinita, consegue se comunicar com Deus, aí sim você começa a ir para essa condição de gênio. Eu publiquei no canal do YouTube agora, recentemente, tá, um vídeo falando sobre uma resposta que Deus me deu há 5 anos atrás. Tá? Vou deixar o link para você aqui em cima. Que eu falei, né, de uma pergunta que eu fiz para Deus que destravou a minha vida em várias áreas. Tá? Eu acredito de verdade que esse vídeo também pode te ajudar dentro dessa parte. Tá? Vejo muitas pessoas, às vezes, errando dentro de algum desses pontos. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Super recomendo você assistir. Tá? Um vídeo bem bom mesmo. Tá? Quanto mais a faculdade criativa é utilizada e quanto mais o indivíduo solicita seus impulsos e confia nela, mais alerta e receptiva às vibrações originadas pela mente, originadas fora da mente subconsciente, ela fica. Essa faculdade só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. Ou seja, quanto mais você consegue criar esse elo, essa conexão com a intuição, com Deus, com a substância amorfa, com a inteligência infinita, mais você fica fera e mestre em saber o que fazer, tá? Mas, se você não usa isso, é como se isso estivesse desligado.
assim como o músculo. Se você treina o músculo cresce. Se você não treina, ele atrofia, tá? Toda operação daquilo que chamamos de consciência acontece por meio da faculdade sexto sentido. Pintores, escritores, músicos e poetas só se tornaram grandes em sua arte porque adquirem o hábito de confiar naquela vozinha que vem de dentro, por meio da faculdade da imaginação criativa. Não é nenhum segredo o fato de que indivíduos de imaginação fértil recebem suas melhores ideias da chamada intuição. Esse ponto aqui é interessante, né? Porque eu já fui músico, né? Então eu sei como que é essa parte da composição musical. Hoje, como treinador, palestrante, né, professor e tal, te ajudando a criar a sua vida ilimitada, perceba que muitas das vezes, para que você possa também se diferenciar no mercado, para que as pessoas te vejam de uma forma diferente, para que você possa de verdade levar a tua mensagem para outras pessoas, tua empresa, seu produto, vai ser importante você saber ouvir essa vozinha para você se tornar uma pessoa mais criativa, tá? E criatividade é uma coisa que já existe dentro de você, pode ser que você tenha deixado de lado, mas quando a gente, por exemplo, decidi fazer a série Quem Pensa Enriquece, eu ouvi a minha intuição para fazer isso, eu ouvi a inteligência infinita falando comigo, né? No outro vídeo que eu te falei dessa pergunta que eu fiz para Deus, foi isso, seguir os passos que ele tinha falado comigo, foi isso. Desenvolver, por exemplo, o portal Vida Ilimitada tem a ver com isso. Então, de deixar também fluir essas novas ideias, tá? Vamos continuar avançando aqui, né? Isso aqui é bem legal, tá? Essa parte aqui agora, ele vai falar de duas questões aqui bem legais, que é de um homem super bem sucedido nos Estados Unidos, né? Que esse homem, basicamente ele era pago para poder ter ideias para empresas. Então ele fechava os teus olhos, às vezes ele ia para uma sala totalmente escura, uma câmera totalmente escura e ficava lá, soltava pergunta do problema que ele queria resolver para poder ter algumas ideias, e ele simplesmente ficava naquela sala deixando fluir novas ideias e depois colocava aquilo pro caderno, tá? Uma forma de você se conectar. Tem pessoas que de repente chamam isso de meditação, tem pessoas que de repente vão chamar isso de conexão com o universo, cada um chama da forma como quiser, tá? Mas é uma forma que funciona. Inclusive, né, recentemente eu tenho feito várias vezes no dia algumas meditações, né? Tenho meditado às vezes 30, 40 minutos por dia em horários diferentes, logo assim quando eu acordo, às vezes depois que eu faço o caderno da vida ilimitada, depois antes de dormir, às vezes na parte da tarde eu tiro uma power nap, né? Que é aquela sonequinha de 10, 20 minutos ali reparadora, sabe? Tipo, eu faço perguntas para o meu subconsciente, para o universo, para poder deixar novas ideias fluírem, tá? Bem legal isso. E é legal também quando você faz isso totalmente no escuro, tá? Bota uma venda aí nos teus olhos, às vezes você pode até botar um fone também, ou um tapa-ouvido para você não ouvir nada, tipo você e tua mente, tá bom? Vamos lá. O inventor científico ou gênio utiliza a faculdade sintética ou de raciocínio para organizar e combinar ideias conhecidas ou princípios acumulados pela experiência. Então começa a inventar. Quando considera o conhecimento acumulado insuficiente para complementar seu invento, ele utiliza sua faculdade criativa. A gente já falou da imaginação criativa e sintética, né? O método empregado para isso varia de indivíduo para indivíduo, mas substancialmente o procedimento consiste em 2 passos. Vamos lá. Estimular a sua mente de modo que vibre um plano mais elevado que a média, utilizando um ou dos 10 estímulos ou qualquer outra sua escolha. É interessante você perceber que existem 10 estímulos lá da mente, ele falou que 2 são destrutivos, tá? Os 2 destrutivos seria narcóticos e álcool, né? E seria o medo, tá? É interessante perceber que narcóticos e álcool, tá? É uma coisa interessante aqui, porque é um estímulo da mente que pode levar o indivíduo à condição de gênio, é destrutivo, mas que pode colocar o indivíduo lá. Existem diversos casos, inclusive, que ele coloca aqui, de pessoas que escreveram grandes obras quando estavam bêbados, quando tinham usado drogas, quando, enfim,
utilizava algum tipo de estímulo desse para poder, de repente, se expressar. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu não sei se você sabe ou não, se eu já falei disso antes aqui, em algum vídeo que você tenha assistido, mas eu já falei disso, tá? Eu tive uma banda de pop rock, é, é, 3 anos praticamente, né? Se chamava Caos S.A., tá? Foi ali do ano de 2005 até o ano de 2008, tá? A gente gravou CD autoral, a gente fez, poxa, mais de 200 shows no período de tempo em que a gente tinha banda, sabe? Era muito legal aquela época, tá? Eu me recordo, por exemplo, que no início eu ensaiava bem no estúdio, né? Aqui tinha lá perto de casa, numa garagem, né? Era tipo uma banda de garagem ali, né? E interessante, né? Porque o nome era Caos S.A., porque a gente acreditava na teoria do caos, né? De que o leve bater das asas de uma borboleta pode causar um furacão em outro lado do mundo, né? Inclusive tem um ótimo filme, né? Que é o Efeito Borboleta. Talvez você fale, cara, tá saindo aí do assunto. Não, fica aqui comigo que você vai ver o que tem a ver. E na época eu treinava, eu ensaiava na garagem e tal, mas para mim, por exemplo, fazer show com o público era uma coisa muito desafiadora, era muito desafiante de verdade. Sabia que ia ter pessoas lá, amigos às vezes, pessoas desconhecidas e tal. Eu me recordo que, por exemplo, tinha uma época que no meu primeiro show, para eu poder conseguir subir no palco, uma coisa que eu fiz foi tomar 2 latas de cerveja antes de subir no palco. Aí eu tomei 2 latinhas, já me soltei ali e tal, e subi no palco, né? Por exemplo, teve vezes de que eu bebia até mais, né? Naquela época eu bebia direto, né? Eu já compartilhei isso aqui em outros vídeos, né? Então, final de semana e tal. Então, e é muito louco, porque assim, às vezes a bebida, ela pode tirar de alguém o teu próprio estado de consciência, certamente tira, tá? Dependendo do quanto você bebe, claro, vai tomar uma tacinha de vinho, talvez não vai dar nada, uma cervejinha talvez não dá nada, mas talvez encher aí o pote aí, virar uma caixa de cerveja, uma garrafa de vodka, sei lá, e talvez vai dar merda aí na frente, né? Mas o fato é que eu me recordo que existia uma performance do Thiago muito diferente quando o Thiago bebia antes do show. Às vezes eu tomava uma dose, sei lá, de tequila, tomava às vezes uma cervejinha antes de começar o show e tal. E durante o show eu era pessoa muito mais solta, muito mais fluida, minha performance funcionava muito melhor do que quando eu não fazia isso, quando eu não bebia. Muito louco falar disso, tá? Não sei como que seria, por exemplo, a minha performance hoje no palco, sem beber e bebendo, que diferença que isso faria, tá? Mas isso daí é uma das coisas que, por exemplo, naquela ocasião, aqui a gente está falando dos estímulos da mente, a bebida naquela ocasião me ajudava a me soltar mais. Ele traz aqui exemplos de outras pessoas, por exemplo, de que conseguiram criar grandes coisas por ter utilizado, talvez, a bebida ou narcóticos, drogas, alguma coisa, né, na sua forma de expressão. Assim como teve muitas pessoas que foram utilizar essa forma de estímulo da mente, talvez como bebida, talvez como drogas, algumas outras coisas, e elas não conseguiram voltar. A gente tem exemplos, por exemplo, na música. A gente tem o exemplo do Kurt Cobain, que era do Nirvana. A gente tem o exemplo da Amy Winehouse, foi outra pessoa também. Entre outras pessoas aí, principalmente no ramo da música, isso aconteceu, né, demais. Né? Então ele traz aqui, né, esses exemplos aí, né, que é interessante se perceber. Né? E aí ele fala aqui, né, logo na sequência, o seguinte, né? As páginas da história estão repletas de relatos de grandes líderes, cujas realizações podem ser atribuídas diretamente à influência de mulheres, que lhes despertaram as faculdades criativas por meio do estímulo do desejo do sexo. Napoleão Bonaparte foi um deles, enquanto inspirado por sua primeira mulher, Josefina. Ele foi irresistível e invencível. Quando seu melhor critério ou sua faculdade de raciocínio aconselharam a afastar de Josefina, começou o declínio, né? A derrota em Santa Helena não tardaria a acontecer. Né? Napoleão não foi o único a descobrir que a influência do sexo, vinda da fonte certa, é mais poderosa que qualquer solução de conveniência criada meramente pela razão. Né? A mente humana responde a estímulos. Né? Infelizmente, apenas os gênios fizeram tal descoberta. Outros acessaram a experiência da necessidade de sexo, sem descobrir uma de suas maiores potencialidades. Daí o limitado número de gênios em comparação aos outros. Apenas para enriquecer, os fatos disponíveis nas biografias de grandes realizadores
Aqui ele dá uma lista, né? George Washington, William Shakespeare, Ralph Waldo Emerson, Thomas Jefferson, entre vários outros que ele coloca aqui, tá bom? A energia do sexo é a energia criativa de todos os gênios. Nunca houve nem haverá um grande líder, realizador, artista desprovido da força motriz que é o sexo. Não me entenda mal, porém, isso não significa que todos altamente sexualizados sejam gênios. O ser humano só alcança a posição de gênio quando e se estimula a mente de modo a utilizar a faculdade criativa da imaginação, aproveitando as forças disponíveis entre os estímulos que provocam a intensificação das vibrações, né? Preste atenção, mas a simples presença dessa energia não é suficiente para produzir um gênio. Para isso, ela deve ser transmutada de desejo pelo contato físico para outra forma de desejo e ação. As pessoas, em sua maioria, permitem que o desejo sexual as faça menores, pois não sabem entender nem usar essa grande força. Assim, em vez de alcançar as condições de gênio, reduz-se a condições de animais inferiores, né? Olha só, vamos... para a gente partir aqui para a conclusão, né? Depois ele dá aqui o exemplo, né, de por que os homens raramente alcançam o sucesso antes dos 40 anos de idade. Vamos sintetizar aqui algumas coisas para você poder entender agora, tá? Quando você é uma pessoa sexualmente ativa, tá? Você tem esse desejo, mas você não escoa essa necessidade de forma apenas física, mas você canaliza a tua vibração de pensamento desse desejo para manifestar ou materializar outra coisa, que seja, quer que seja, você está entrando numa condição de gênio. Um ponto importante aqui, até um ponto interessante que eu falei no começo desse vídeo, foi sobre a questão do Tantra, é que é possível você fazer isso em união com um parceiro ou uma parceira que esteja em estado de harmonia, em amor com você. Vamos supor que você tem um marido, uma esposa, um namorado ou uma namorada, um noivo, enfim, um parceiro, e que vocês dois tenham o mesmo objetivo, tá? Ou objetivos parecidos. Por exemplo, no ato sexual, antes até de se chegar no orgasmo, aqui que é um ponto importante, porque o orgasmo seria o topo de onde a energia está sendo controlada, tá? Na hora que você chega no orgasmo é como se você estivesse soltando essa energia, tá? Como se você estivesse desperdiçando essa energia. Inclusive, segundo, né, os estudos do Tantra, se diz isso, né? Que você deve evitar o orgasmo, tá? O orgasmo em si, o gozar, tá? De verdade, aqui falando linguagem bem ampla, né? Bem simples. Você deve evitar, porque quando aquilo acontece, é como se você estivesse pegando aquela energia e você estivesse desperdiçando ela, tá? Isso é tão louco, porque para e perceba. Você já sentiu essa situação, por exemplo, de você estar naquela condição, quando você está fazendo aquele amor gostoso e tal, você está quase chegando lá, atualmente está lá no alto e você não, tipo assim, você não chegou na hora H, sabe? Você não chegou no orgasmo, você solta e você para você poder continuar de novo, entendeu? Ou seja, você ainda permanece naquele fluxo energético, você quase dá choque, sabe? Você quase se arrepia ali, tá? Um ponto que é interessante é que é como se você estivesse indo, criando um pico de energia tão grande, elevando essa vibração, e você pode, por exemplo, canalizar essa força antes de chegar naquele ponto específico de dar aquela queda, depois que você, por exemplo, goza, chega no orgasmo e tal, que depois você teria que começar tudo de novo. E quantas das vezes você, por exemplo, já não chegou lá no orgasmo e a sua vontade depois foi de quê? De dormir ou de ficar mais quieto, ficar sossegado e tal, sabe? Por mais que tenha sido gostoso e tal. Por que isso acontece? Porque aquela energia foi tipo como se ela tivesse sido desperdiçada. Agora imagina que interessante. Se você, o teu parceiro, a tua parceira, no momento da relação que vocês estiverem tendo, se você pudesse simplesmente os dois mentalizarem, visualizarem aqueles objetivos de vocês sendo realizados, sendo manifestados naquele momento que a sua energia está lá no alto, sabe? Daquele jeito, e não desperdiçar, mas dar uma pausa para vocês poderem abaixar aquela ideia para depois vocês conseguirem ir de novo, entendeu? Eu sei que se você é novo ou nova nesse estudo daqui que eu estou falando com você, tá? Talvez essas ideias elas não entrem tão rápido na tua cabeça, talvez tenha resistência e tal, ou uma crença limitante em relação a sexo, em relação a essas questões, tá? Mas com o tempo a tua mente vai se abrir para isso, tá?
E outro ponto de você parar para poder perceber é que essa energia sexual do orgasmo, ela é uma energia tão poderosa que ela é energia que tem a capacidade de gerar uma outra vida. Então não existe nada mais poderoso no universo do que essa energia. Imagina, 2 pessoas conseguem gerar uma outra vida naquele momento, entendeu? Então, cara, isso é a maior manifestação que você possa imaginar. O resto é material. Cara, você está criando o quê? Uma vida. Você manifestar um carro é matéria inanimada, sacou? Você manifestar uma casa é uma matéria inanimada. Você manifestar um telefone, manifestar uma roupa, tudo isso é matéria inanimada. Agora, imagina o potencial de você manifestar matéria animada, ou seja, com espírito, com alma, com vida, com consciência. Isso sim é muito mais poderoso do que qualquer conquista material, entendeu? Então imagina você utilizar esse poder tão forte de manifestar uma matéria animada, a vida, com consciência, com alma, com espírito. Você usar esse poder para você manifestar coisas físicas, materiais que você queira. Caiu a ficha aí? Faz sentido? Olha o poder que isso tem, tá? Eu acredito que só esse trecho daqui, se você tivesse entendido, todo esse capítulo aqui da transmutação do sexo, ele não seria nem necessário estudar ele, tá? Se você entender de verdade essa ideia que eu deixei aqui para você, tá bom? Então, essa conexão em si, dessa transmutação da energia sexual, mental, ela não é apenas baseada no sexo em si, mas no amor que existe entre 2 pessoas. Eu não duvido, tá? Vou alucinar aqui que eu vou dizer que alguma vez na sua vida você já não tenha feito, por exemplo, sexo apenas por fazer, tá? Sem julgamento. Ou seja, sexo apenas com objetivo físico, sabe? Tipo, pô, sei lá, tô 2 meses aqui sem fazer nada, 3 meses, pô, surgiu um carinha, uma mulherzinha ali e tal, pô, não é o amor da minha vida, mas de repente vale a pena, né? Sei lá, como é que eu vou dizer? Talvez valeu a pena aqui tirar a seca aqui e tal, né? Quem nunca, né? Vai julgar aí, quem nunca? Talvez você nunca tenha feito essa parada e tal, mas tá tudo bem. Agora, o ponto que eu tô querendo dizer aqui, você sabe quando é diferente aquela ligação química, mental, espiritual, do amor que rola quando é apenas físico. Você sabe disso que eu estou falando com você. Você não sabe disso que eu estou falando com você? Seja verdadeiro. Deixa nos comentários, eu quero saber. Claro que você sabe. Você não é doido, você não é idiota, você não é maluco, cara. Sabe? Ou não sei, talvez seja maluco também. Todo mundo é um pouquinho de doido ao mesmo tempo, né? Mas o ponto aqui que eu quero trazer para você é que nós sabemos. E não tem como você querer enganar, sabe? A si mesmo ou enganar o outro, porque você sabe disso. Agora, quando existe aquela conexão, quando existe aquela química, quando existe de verdade aquele sentimento verdadeiro ali, é muito diferente. E você poder utilizar essa energia quando rola ali, ou esse desejo quando rola ali, para manifestação de objetivos, de meta, de riqueza, seja lá o que você quer manifestar, ou seja, manifestar a tua liberdade financeira, geográfica, a tua vida limitada, cara, pode ter certeza absoluta que isso é extremamente poderoso, tá? Extremamente poderoso mesmo. E aí, uma coisa que é interessante, né, que mais aqui pro final, né, que, né, até fala aqui, né, quando o romantismo é acrescentado ao amor e sexo, desaparece a barreira entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Ou seja, vou ter aqui amor, sexo, mais romantismo é igual gênio, né? Cara, esse capítulo é muito legal, né? A gente poderia continuar falando dele aqui durante muito tempo, mas para esse vídeo não ficar super gigante, né? Eu acredito que tá bom por aqui, tá? Tem um outro vídeo que ele tá aqui no canal, que eu também falo desse capítulo e eu falei algumas outras paradas lá, tá? Que se não me engano, é Fique Rico Fazendo Sexo ou Mistério da Transmutação do Sexo, alguma coisa assim. Vou deixar aqui em cima para você. Nosso próximo episódio é do subconsciente. Caraca, a gente tá chegando quase no fim do livro, hein? Tem muita coisa boa ainda para vir. Tem o subconsciente. Para mim, esses aqui são os capítulos. Todos são bons, né? Não tem como falar, mas a gente tem subconsciente, a gente tem o cérebro, depois a gente tem sexto sentido, depois a gente tem convencer os 6 fantasmas do medo, né? Muito bom também, né? Que é o último capítulo, né?
É o último capítulo, né? Não, depois a gente tem a Oficina do Diabo, né? O capítulo 15. E aí? Melhores insights, melhores aprendizados, deixa nos comentários, manda lá para os teus amigos que querem também aí manifestar mais riqueza, prosperidade, alcançar a vida ilimitada. E talvez, se você tem um parceiro, uma parceira, se você de repente é casado, marido, esposa, talvez seria interessante você mandar esse vídeo também para que ele possa ter ideia do que a gente está trabalhando aqui, né? Para você não chegar lá simplesmente falando, meu amor, e aí, vamos fazer um amorzinho hoje aqui, mentalizando nossos objetivos, as nossas metas, vamos fazer aqui uma parada junto aqui, vem aqui no cantinho aqui, talvez seria interessante você dar aí a fundamentação, a base científica para que isso possa estar acontecendo, beleza? A gente se vê no próximo episódio, no capítulo, no 12º episódio, no subconsciente. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande no teu coração. E até lá. Valeu. Tchau, tchau.